Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Our Journey. Se você é novo por aqui, meu nome é Sofia e eu sou bolsista do Erasmus Mundus, especificamente do programa Work, Organizational and Personal Psychology. O vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu gostaria muito de ter visto quando eu estava no seu lugar procurando bolsas de estudo para fazer o mestrado aqui na Europa. Hoje eu vou estar respondendo algumas dúvidas sobre o Erasmus Mundus especificamente. Dúvidas que podem ser úteis para você nesse momento de estar se aplicando e também apenas curiosidades que eu sei que é gostoso de estar ouvindo falar sobre o mestrado para o qual você está pensando em se aplicar. A primeira pergunta é se é preciso ter nacionalidade europeia ou passaporte europeu para estar se aplicando e conseguir uma bolsa do Erasmus Mundus. E a resposta é não. No Erasmus Mundus eles prezam pela multiculturalidade, ou seja, é uma bolsa de estudos para todos no mundo. Você pode ser da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, da África, do Brasil, né, especificamente vocês que eu tô conversando, e não precisa ter uma nacionalidade europeia. Diferente de algumas bolsas que exigem a nacionalidade europeia, o Erasmus Mundus não exige, que é ótimo pra gente que tá buscando vir estudar aqui na Europa de forma mais simples, sem tanta burocracia. Se você for observar nos programas do Erasmus Mundus, geralmente há especificidades diferentes para quando você é europeu e quando você não é europeu. Geralmente eles chamam de partner countries, por exemplo, o Brasil. O que muda ser um partner country ou um país europeu? Na hora da seleção isso não faz diferença, porque eles buscam diferentes culturas, diferentes nacionalidades, é um dos pontos principais do Erasmus Mundus, mas uma questão que diverge, por exemplo, no meu mestrado. Os partner countries, por serem países mais longes aqui de Barcelona ou de Coimbra, a gente recebe uma quantia diferente de dinheiro para estar comprando a passagem de avião. Então, o partner country geralmente recebe uma quantia um pouquinho maior do que os países europeus, os candidatos dos países europeus. A segunda pergunta são os requisitos para conseguir uma bolsa Erasmus Mundus. Como eu já disse em vídeos anteriores, o principal, infelizmente ou felizmente para você, é a sua excelência acadêmica, ou seja, as suas médias de nota da sua graduação. Apesar desse ser o principal requisito da maioria dos programas do Erasmus Mundus, eu recomendo fortemente você tentar se aplicar para alguma bolsa, porque a gente não sabe exatamente como que são as médias dos outros candidatos, até porque isso difere de curso para curso, universidade para universidade e até país para país. Às vezes no Brasil, a tua universidade pode ter o costume de dar notas mais altas do que, por exemplo, em Portugal. Então não deixe que a nota impeça você de se aplicar para o programa. Além disso, há outras formas de conseguir melhorar a sua aplicação. Eu vou deixar aqui um link de um vídeo que eu já disse algumas dicas para melhorar a sua aplicação para você ter mais chances de conseguir a bolsa de estudos. Mas basicamente, além da nota, é importante você ter tido experiências profissionais, então que seja um estágio, um trabalho. Eles também levam muito em consideração experiências internacionais. Você já ter vivenciado uma experiência longe de casa, numa cultura diferente, isso é bastante importante. O perfil do candidato mesmo. Além disso, pesquisa científica, se você tem artigo publicado ou até uma experiência num PIBIC. Há várias formas de conseguir melhorar a sua aplicação, fazendo que você consiga uma bolsa de estudos. Outro requisito também, além da sua nota ser boa, né, é preciso que você cumpra os requisitos da graduação. É preciso que você tenha uma graduação válida aqui na Europa. Além dessas questões da sua aplicação, outro ponto que pode fazer você conseguir a bolsa de estudos ou não é a sua preparação para as entrevistas. E aí vem a terceira pergunta de como é o processo seletivo e o processo de aplicação do Erasmus Mundus. Para essa pergunta eu só posso te dizer sobre a minha experiência, isso muito provavelmente varia de programa para mestrado, mas para o OP, que é o meu programa de mestrado, a gente teve 3 principais fases, digamos assim. A primeira é a aplicação com os documentos, então enviar currículo, enviar o teu diploma, enviar carta de recomendação, carta de motivação, tudo isso. O segundo passo foi uma prova de inglês, na verdade uma entrevista de inglês com uma empresa contratada pelo UOP, ou seja, eu não precisei ter um TOEFL ou um Cambridge para estar comprovando o meu inglês. O UOP disponibilizou então uma empresa que fez essa entrevista comigo, foi uma entrevista muito rápida, tipo 5 minutos, só para testar mesmo se eu sabia falar o inglês ou não. E o terceiro ponto foi uma entrevista online com uma professora da Universidade de Coimbra,
em que além da parte pessoal, né, para me conhecer, saber sobre as minhas experiências profissionais, também teve uma parte de como se fosse uma prova. Então tiveram algumas questões sobre psicologia, psicologia geral, psicologia das organizações de trabalho, assim como estatística, que é um ponto forte aqui do meu programa. Então, além da aplicação, a entrevista é muito importante, você saber estar respondendo as perguntas, o avaliador gostar do seu perfil, então não se prenda somente na sua nota ou no seu currículo. E com isso já vou linkar a quarta dúvida, que é sobre as diferenças com os mestrados do Brasil. Já me perguntaram se a aplicação era parecida com o Brasil, em que você escreve um projeto de pesquisa, escolhe um orientador e aí é avaliado se vai conseguir ou não a bolsa de mestrado. Aqui, para o Erasmus Mundus, como eu já disse antes, você não precisa necessariamente fazer um projeto de pesquisa, você não vai atrás do orientador, você segue um passo a passo diferente, que é então a sua documentação, a sua carta de motivação e a entrevista. Ou seja, é um processo bastante diferente do Brasil. Outra questão que entra aí, além do processo de aplicação ser bastante diferente do Brasil, o mestrado em si é muito diferente do Brasil. No Brasil, por exemplo, vou dar o exemplo da psicologia. A nossa graduação são 5 anos de graduação e se a gente quiser fazer um mestrado, aí são mais 2 anos, pós-graduação mais 1 ano. Aqui na Europa, a psicologia, a graduação de psicologia são apenas 3 anos e o mestrado, que são 2 anos, é o complemento dessa graduação. Então, se você quer, por exemplo, se tornar um psicólogo que trabalha em organizações, você é obrigado a fazer um mestrado em psicologia das organizações, diferente do Brasil. Quando você se forma, você já está preparado para começar esse trabalho numa organização. E o que isso significa? Isso significa que o mestrado aqui na Europa, ele se assemelha mais a uma graduação. Então a gente tem aula, a gente tem bastante teoria, diferente no Brasil, que é algo mais da pesquisa científica. E para a próxima dúvida, eu vou estar falando como que funciona o mestrado, como que é a divisão do mestrado. Os mestrados do Erasmus Mundus, a grande maioria são 2 anos. E eles são divididos em 3 principais partes. A primeira parte é a parte teórica, em que você tem aulas na universidade, você vai toda semana para a universidade, tem prova, tem trabalho. A segunda parte é a sua tese, então a gente faz sim uma tese de mestrado, que é bastante importante para você conseguir revalidar o seu mestrado aí no Brasil. E a terceira etapa são os estágios. No Erasmus Mundus é legal que no final do mestrado a gente tem essa parte prática. Então, pelo menos 6 meses a gente vai ter um estágio, no meu caso, numa organização, e ter essa experiência prática. Com isso a gente consegue observar que é um mestrado bastante completo. A gente tem a parte teórica, a gente tem a parte da tese e mais o estágio. E para a próxima dúvida eu vou falar sobre a revalidação do diploma no Brasil. Isso é um grande depende. Depende do curso que você vai fazer, depende da tua área de atuação e depende dos procedimentos que você vai fazer no Brasil. Se você tem o interesse de revalidar o seu diploma de mestrado no Brasil, saiba que sim, há opção, mas você não pode ter uma certeza que vai dar certo. Por que eu digo isso? Para a gente revalidar no Brasil, a gente precisa seguir alguns critérios. Um deles, a duração do mestrado que você fez, a quantidade de ACTs, assim como o tema do seu mestrado. E a outra questão também é ter essa tese de mestrado ao final. Concluindo o mestrado, o que você vai precisar fazer para conseguir revalidar o seu diploma é encontrar uma universidade que tenha um curso de mestrado similar ao que você fez aqui no Erasmus Mundus e solicitar essa revalidação, que pode ser aceita ou não. Mas seguindo os critérios de ACTs válidos, duração, de quantidade de anos mesmo, né, de horas que você fez o mestrado, e tendo a tese de mestrado, a probabilidade disso dar certo é muito grande. Então sim, há a possibilidade de revalidação do diploma do mestrado. Eu já me perdi nas ordens das perguntas, mas a próxima é se é possível trabalhar enquanto você faz o mestrado aqui na Europa. Isso também varia de programa para programa. Porém, no meu caso, na entrevista mesmo, eles me perguntaram se eu tinha interesse ou não de trabalhar. E a resposta que você tem que dar é não, não quero trabalhar, quero focar nos meus estudos. Porque eles entendem que o mestrado é intensivo, que tem bastante aula, bastante coisa para fazer. E para receber a bolsa, eles querem um candidato que esteja 100% focado no programa de mestrado. E como a gente está falando de uma bolsa de estudos, pelo menos a gente já está amparado financeiramente por essa bolsa, diminuindo a necessidade de trabalhar quando vier para a Europa estudar.
E aí vem a próxima pergunta, que é uma pergunta que todo mundo quer saber, que é sobre o dinheiro, sobre a bolsa de estudos do Erasmus Mundus. Ao longo dos anos, esses valores têm mudado. A última informação que eu tive é que o valor integral da bolsa aumentou 200 euros, então seria 1.200 euros. Mas eu vou falar do meu caso, que eu posso estar dando mais detalhes com certeza para vocês. Eu recebo 1.000 euros mensais para cobrir todos os meus custos. É um dinheiro que chega na minha conta bancária e eu tenho a liberdade de escolher o que eu vou fazer com ele. Seja para o aluguel, para o mercado, para viagens. Além dos 1.000 euros mensais que eu recebo, os bolsistas recebem 3.000 euros por ano para estar pagando principalmente os custos de mobilidade, porque como a gente precisa se mudar a cada 6 meses, isso tem custos. Então são mais 3.000 euros por ano, além de 1.000 euros recebidos lá no início do mestrado para arcar com custos como visto, primeiro aluguel da moradia. Somando todo esse dinheiro, são 31.000 euros que a gente recebe, além do custo da universidade que a gente fica isento. Então, por exemplo, o meu curso, ele custa 9.000 euros por ano, um total de 18.000 euros. Então, 31.000 euros mais 18.000 euros, esse é o valor que o Erasmus Mundus está investindo na minha educação. E você pode estar se perguntando, mas esses 1.000 euros mensais, eles cobrem as suas necessidades? E a resposta é sim, porém eu morei em Portugal e agora estou morando na Espanha, que são países com custo de vida mais barato, comparado, por exemplo, Noruega, Alemanha, que tem o custo mais elevado. Então, falando da minha experiência, os 1.000 euros, eles cobrem muito bem as minhas necessidades, consigo ter muito conforto na minha vida e fazer tudo o que eu quero aqui. Às vezes vou viajar, às vezes consigo comprar uma coisinha pessoal. Então, realmente, o valor da bolsa é muito, muito bom. E você pode se perguntar, né? Será que eles pagam certinho? Será que é isso mesmo? É bom demais para ser verdade? E sim, o pagamento é feito certinho, todo mês recebo os 1.000 euros. E a última pergunta é sobre os países e as universidades. Você pode estar se perguntando se você pode escolher o país que você vai estudar, porque no Erasmus Mundus todos os programas têm universidades parceiras que ministram o programa. Então, por exemplo, no meu curso, a gente tem a Universidade de Barcelona, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Valência e a Universidade de Bolonha. E cada um dos programas tem as suas próprias universidades parceiras de países diferentes. E você pode estar se perguntando, será que eu posso escolher aonde eu vou estudar? Qual país que vai ser meu país de mobilidade? E a resposta é, depende. Isso varia muito de programa para programa. O que acontece é você dar a sua preferência para o programa. Então eu quero que a minha home university, a minha universidade principal, seja Coimbra e que a minha universidade de mobilidade seja de Barcelona. Você dá a sua preferência para eles e eles veem o que é possível fazer de acordo com o idioma, de acordo com a necessidade dos outros candidatos, das preferências dos outros candidatos e até mesmo o número, né? Não adianta todo mundo querer ir para Coimbra e ninguém querer ir para Barcelona. Então você pode dar a tua preferência, mas não necessariamente a sua preferência vai ser atendida. Assim como há programas que você tem que passar por todas as universidades, por todos os países, cada semestre é em um país diferente, e há programas como o meu, que semestre que vem eu vou voltar para Coimbra e que não vou ter aula, por exemplo, em Bolonha ou em Valência. Então saiba, na hora que você estiver se aplicando para o Erasmus, talvez você não caia na universidade que você deseja ou no país que você deseja. Mas não acho que isso deve ser um impedimento para você estar se aplicando, porque é uma bolsa de estudos excelente. E essas foram as informações do vídeo de hoje. Se você ainda ficou com alguma dúvida, eu faço questão de responder qualquer dúvida que vocês deixarem aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, por favor, curte aqui o vídeo, que ajuda muito a gente. Também se inscreve no canal, que semanalmente tem conteúdo sobre a vida na Europa, sobre a vida como estudante do Erasmus Mundus aqui também. Um beijo e até o próximo vídeo.